Olá, famílias EVP! Mais um podcast por aqui, mais um episódio do podcast da EVP. E hoje, gente, o episódio promete, viu? Eu não vou gerar expectativa em ninguém, porque o tema é sobre psicologia e gerar expectativa já dá uma coisa aí com psicologia, já dá um debate bom, tá? Mas eu hoje vou conversar com uma amiga minha que está aqui na escola há um bom tempo. Não tanto quanto eu, né? Mas está aqui na escola já há um bom tempinho e a gente vem sempre conversando o que possível. E olha, pessoal, é sempre uma conversa muito bacana, sempre uma conversa muito prazerosa nos corredores da escola, nas salas dos professores, quando a gente se encontra. Ela que é super espontânea, diz ela, né, que tá pensando em como vai ser essa coisa de podcast. Eu não acredito muito, não. Acredito que só dura uns 5 minutos esse engessamento aí que ela diz ter. Mas nós vamos conversar hoje com a Vanessa Soares, que é psicóloga aqui da EVP, que é uma das pessoas que faz um trabalho maravilhoso aqui no acolhimento às famílias, na orientação, na conversa, na escuta. Vanessa, seja bem-vinda ao nosso podcast. E se por acaso eu esqueci de uma especialização, de uma coisa assim que você queira que coloque no currículo, por favor, fique à vontade. Eu sou Vanessa Soares, formada em psicologia e mais o quê, mulher? Vamos lá, solta o verbo. Amante da vida, aprendiz, que não está se construindo. E aí já basta, eu acho que essa é a minha apresentação mais genuína. Eu me construo todo dia, né? Então, estar nesse ambiente me constrói enquanto pessoa, porque eu troco experiências com todo mundo aqui dentro. Então, dispensa um comentário, já está maravilhoso. Ótimo. Eu achei que ia durar uns 5 minutos, o tal do engessamento não durou 1. Então, vamos lá, melhor assim. Vanessa, me diz uma coisa. Muita gente ainda acha estranho, talvez a palavra seja essa mesmo. Muita gente ainda acha um pouco esquisito esse negócio de ter psicóloga na escola. Diz assim, beleza, eu entendo o professor de história, eu entendo o professor de filosofia, eu entendo o professor de matemática, de português, mas a psicóloga lá, ela está fazendo o quê? Já sei, se der um problema com o menino, ela está ali para socorrer, né? Como se a psicóloga fosse uma profissional de urgência e de emergência, né? Naquele atendimento, naquele acolhimento. E esquece das várias camadas que tem dentro do trabalho da escola. Gostaria que você dissesse para a gente, dissesse para as nossas famílias, qual é a tua principal rotina aqui na EVP, com o que é que você está trabalhando mais, o que é que tem chegado mais para você no teu trabalho e qual a importância do trabalho da psicologia na escola. Eu já esqueci, assim, a primeira pergunta que você falou, né? Porque, assim, eu tenho que dizer para vocês, entendam os filhos de vocês, acolham os filhos de vocês quando eles forem fazer a apresentação de um trabalho, porque esse é o meu primeiro podcast e eu estou ansiosíssima. Eu espero que vocês não estejam percebendo, mas eu estou. Então, assim, e é importante justamente a presença da psicologia na escola, porque os meninos, os alunos, eles vão precisar fazer essas apresentações. E aí? Porque, como você falou, tem professor de português, tem professor de matemática. E quem é que ensina? Eu descobri esses dias, deixa eu te interromper logo, que é podcast pode. Descobri esses dias que a galera não é correto chamar professor de português, né? É professor de língua portuguesa. Eita. Os colegas têm uma treta com isso, né? É professor de língua portuguesa. Porque, assim, professor de português é quem dá aula para quem nasceu em Portugal. Então, todo mundo que dá aula em Portugal é professor de português. Entendeu? Entendi. É uma piada infame, mas assim... Ei, você sabia que eu atendo eu tenho uma paciente de Portugal. E é? É. É uma psicóloga internacional eu sou aqui, psicóloga né? internacional. Uma psicóloga da comunidade europeia. E a gente... Isso, Ela é de Portugal, mas ela mora na Alemanha. Pronto. Né? Uma pessoa que está aí atendendo para além do Oceano Atlântico. Daqui a pouco já rompe a barreira ali do Ocidente europeu, já vai atender o Extremo Oriente. Mas, Vanessa... Que venham. Sim, o céu é o limite. Mas vamos lá. Você falava sobre o trabalho da psicologia na escola e a importância. E aí existem professores de língua portuguesa, né? Que agora eu sei, agora eu aprendi. E é isso, né? Viver é aprender. Por isso que eu falei que eu sou um eterno aprendiz. Então, e quem aqui ensina... Os meninos, eu chamo meninos porque assim, eu sinto como se fossem meus filhos, sabe? É a tia, só a tia Vanessa, mas assim, quem aqui ensina eles a lidarem com essa ansiedade na hora do trabalho? Como é que eles vão desenvolver essa habilidade? Porque antigamente nas escolas
no seu tempo principalmente, né? Porque eu sou jovem, entendeu? Eu sou muito jovem, então... Então, assim, na minha época... Aí eu tá ruim, sou minha jovem. Gente. Não, rapaz, é só porque eu queria quebrar essa história de você me chamar de velho. Fale mais pertinho. Eu não entendi esse negócio na sua época. Porque eu sou jovem, entendeu? Então eu já peguei a época do socioemocional, né? Da época que o socioemocional começou a fazer parte nas escolas. Só para constar, eu fui uma criança feliz dos anos 90. Não preciso dizer em que ano eu nasci, mas vamos lá. Enfim, mas agora falando sério, mas de uma forma leve... como é que a gente vai desenvolver essas habilidades nas escolas, né? Porque, assim, no nosso tempo, né? Porque eu também sou dos anos 90, aquela menina é muito tímida, aquela menina é muito calada, é o jeitinho dela, é natural, é assim mesmo. Só que, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que aquele comportamento não era benéfico. Né? Não era algo que fazia com que aquele aluno prosperasse, com que aquele aluno evoluísse. Né? Então, a entrada do socioemocional, a entrada da psicologia nas escolas, e não é porque eu estou puxando sardinha, mas é porque realmente eu vejo assim como primordial, foi algo que só veio a trazer ganhos para toda a comunidade escolar, e principalmente para os alunos, né? Porque eles é que estão ali na sala de aula, para os alunos e para os professores, né? Porque eu acho que todos os professores têm mais ou menos a mesma faixa etária que a gente, mais ou menos, né? Talvez tenham uns mais novos, e eles também não tiveram o prazer de saber o que é o socioemocional, mas o que é que isso faz? E esse nome diz o quê? Como é isso, né? O que bicho é esse? Então, assim, os alunos acabam ensinando os professores também, né? Como é que o professor vai lidar, por exemplo, com um aluno que está tendo uma crise de ansiedade na hora de uma prova ou na hora da apresentação de um trabalho, né? Então, é uma aprendizagem muito, muito mútua naquele momento, entendeu? Mas é isso, como você falou, existem professores das matérias e existe hoje na escola a inteligência socioemocional, que são inteligências que se complementam, mas que ao mesmo tempo são distintas. Então, assim, hoje em dia a gente vê, por exemplo, vestibular, Enem. Muitos alunos, eles estudam, se dedicam, fazem cursinho, né? Tem uma rotina de estudo muito bem articulada. Quando chega no dia do Enem, o que é que acontece? Cai mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, fica ali rendido em muitos casos. Exatamente. Então, aí, como é que ele vai fazer? Com sintomas físicos reais, né? Obviamente. Porque exato. É uma desinteria que vem do nada, né? Exatamente. É uma dor de cabeça, uma enxaqueca que surge no meio da prova. Falta de apetite, ou então apetite em exagero. E aí, como é que eles vão saber o que é aquilo que eles estão sentindo? Né? E outra, se eles estão sentindo, como é que eles vão fazer para regular essa ansiedade? Porque, assim, né, a gente chama de regulação emocional, quando primeiro a gente precisa perceber, eu estou me sentindo muito ansiosa. Por exemplo, eu tinha noção de que eu estava muito ansiosa, então eu cheguei aqui como? Eufórica, né? E aí eu disse, eu estou ansiosa. Cara, se vocês tivessem como ver os bastidores antes de começar o episódio, já era um podcast à parte ali, como ela entrou aqui na sala para gravar, sabe? A pessoa chega aqui no 220, pede café e aí já começa a perguntar o que tem que fazer e depois já começa a querer dizer que não é para fazer isso e, enfim, mas você disse que estava ansiosa e aí ela extravasa a ansiedade. E aí, pela minha profissão, por fazer terapia, pelo meu trabalho, eu consigo identificar exatamente as características da minha ansiedade. E agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu não posso sair daqui correndo, né? Porque eu sou uma mulher madura, profissional. Então, e é justamente essa percepção que a gente precisa ter na hora de buscar ajuda profissional. Na verdade, é assim, todo mundo precisa fazer terapia, né? Eu digo assim, que um dia, se eu tiver um filho ou uma filha com 3 anos de idade, ele vai estar fazendo terapia. Porque isso vai trazer um ganho, assim, que ele vai me agradecer para o resto da vida dele, entendeu? Porque ele já vai desenvolver a inteligência emocional desde pequenininho, né? Então, essa é uma inteligência que eu comecei a adquirir, principalmente depois do momento que eu entrei na faculdade de psicologia. Tá. Corte aí, igual o Lacan. Certo.
Né? É uma conversa. Tu, né? É uma conversa. Só para dizer que sabe. É uma conversa sobre psicologia. Tá, cara. mas você é professor de filosofia. Enfim. E aí, deixa eu meter o louco aqui de dizer corte aí, igual Lacan. Depois vocês dão uma olhada, família, sobre Lacan. É fenomenal, tá? Eu fiquei sabendo que tem uns psicólogos que não gostam muito não, né? Porque diz que ele pega e diz assim, pare, vamos resolver isso, depois a gente retoma, né? E aí... Então, é melhor a gente não entrar nessa esfera de abordagens, porque acho que a gente vai deixar as famílias confusas. É um podcast, rapaz, pode entrar em qualquer esfera de abordagem. Não, mas vamos lá, legal, vamos lá. Você falou sobre colocar o filho para aprender sobre inteligência emocional. Né, uma criança de 3 anos. E talvez agora muita gente olhe e diga assim, pô, que é isso? Colocar uma criança de 3 anos para fazer terapia deixa a criança ser criança. E talvez como se essa palavra de deixa a criança ser criança dê uma ideia de que ser criança é não ter nenhum tipo de compromisso com relação social, com relação emocional, né? E talvez não. É necessariamente a parte onde esse compromisso de sociabilidade emocional é mais forte, é a primeira infância. Exatamente. Não é isso? Então, desenvolve mais um pouquinho disso daí. Qual é o paralelo entre uma criança 5 menos, que está lá fazendo um trabalho de educação emocional, com uma criança que está aí sendo criança e não tem essa... Tá, como assim? Paralelo, não entendi. Vamos lá, eu tenho 2 alunos, um que tem um trabalho socioemocional ali antes dos 5 anos. Certo. E tem um outro aluno que quando ouve sobre socioemocional é igual aquela música sobre caviar, nunca viu nem comeu, só ouve falar. Qual é a diferença desses 2 alunos em potencial para você, na sua percepção? Certo, entendi. Então, primeiro, ele vai conseguir entender e acolher as emoções dele. Boa, beleza. Entendi, tá? Entendi. O que está sendo acompanhado ou que tem, por exemplo, como aqui na EVP, o trabalho de socioemocional. Ele vai conseguir reconhecer as emoções, ele vai conseguir entender e acolher. Até porque subentende-se que se a criança ela sabe reconhecer, o pai também, né? Até porque de onde foi que veio? Entendeu? Peraí. Tá. Se a criança consegue reconhecer a emoção e acolher, o pai também saberia, em tese, é isso? Com certeza. Porque ele sabe identificar isso no filho? Vamos pensar juntinhos. Isso gera uma polêmica, cara. Certo, vamos lá. Eu tenho discordância sobre isso, do pai saber observar a emoção do filho. Não, certo. Mas vamos partir do pressuposto que uma criança de até 5 anos, né, que foi a pergunta que você me fez, a pontuação que você fez, ela está desenvolvendo uma inteligência emocional, enfim, sendo acompanhado na escola ou então tendo um acompanhamento psicoterapêutico fora da escola, né? Então, um pai que julgou importante escolher uma escola que desenvolve um trabalho, entendeu? Que desenvolve um trabalho de socioemocional e também que diz assim, não, eu percebi uns comportamentos aqui, vou colocar meu filho numa psicóloga infantil, que é importante frisar também. Então, no caso, você está falando assim, se o pai já procurou esse direcionamento, é porque ele já soube identificar. Exatamente. Entendi. Eu estava confundindo com o seguinte, que os pais sabem identificar. Como se fosse uma... Exato, né? Que era isso que eu falei. Opa, como assim? Não. Entendi. Se o pai procura especificamente uma escola que faz esse trabalho, é porque ele sabe da importância disso e consegue identificar. Exatamente. Aí me diga, como é que eu nomino e como é que eu percebo o que eu estou sentindo? Porque a gente entrou nessa conversa a partir disso, que você falou que consegue identificar suas emoções e saber o que fazer com elas. Como é que eu sei quando eu estou ansioso? E pode parecer uma pergunta boba, tá? Mas veja só. Não é, né? Veja só. Saber que você está com raiva, saber que você está com medo, saber que você está ansioso, são coisas que supostamente são fáceis de identificar se você pensa com a cabeça de adulto. Né? E nem lá, né? E nem lá. Mas assim, como é que eu faço, Vanessa, para encontrar o nome do que eu estou sentindo e saber o que eu tenho que fazer? Tá. Primeiro, para você encontrar o nome do que você está sentindo, você tem que conhecer as possibilidades, né? Então, o que é que a gente trabalha aqui na escola? Tanto as professoras, porque assim, eu acho que é muito importante também a gente frisar
que o socioemocional aqui na EVP ele não começou com o LIVE, né? Eu acho que o LIVE tem o quê? 4 anos aqui na escola? Por aí, o LIVE... Do socioemocional, de 3 a 4 anos, né? Se você está assistindo esse podcast agora e não viu os anteriores, o LIVE é o nosso programa de inteligência socioemocional, Laboratório de Inteligência de Vida. Ele deve estar aqui na escola realmente há uns 4 anos e é um programa fantástico, mas vamos lá. Exatamente. Enfim, mas quem é da casa sabe o que é LIVE, né? Sim. Mas como o Saulo já explicou, certo? Então, assim, desculpa, eu me perdi. Qual foi mesmo a pergunta? É bom assim. A pergunta é, como é que eu identifico, como é que eu dou nome ao que eu estou sentindo? Certo. E aí você falou que precisa de uma... Isso. Lembrei. Então, assim, a gente, na verdade, já trabalha aqui na EVP com o socioemocional muito antes do LIVE, né? Que é a matéria de socioemocional. Porque antes de tudo isso, a gente já vinha trabalhando sobre as emoções. Então, é justamente isso. Se eu tenho uma criança no infantil, primeiro eu vou apresentar a elas quais são as emoções. Então, quais são as emoções? O que é uma emoção? Né? E aí a gente fala sobre as emoções primárias. Inclusive, eu puxo assim, eu não estou ganhando nada, minha gente, mas eu puxo muita sardinha para o filme Divertidamente. A gente já tem o 1 e o 2, né? E eu acredito... Eu quero falar sobre ele. Mas agora não, né? Deixa eu falou, terminar aqui a minha fala, licença. Continua. Ele está querendo ser o psicólogo, minha gente. Me deixa aqui, peraí, calma, você fala já, tenha calma. Isso então, é porque a gente tem um tempo, viu? Pois é. Enfim, qualquer coisa você corta, enfim. Então, primeiro, eu preciso entender quais são as emoções, né? E aí, no filme Divertidamente, o 1, ele vai retratar as emoções que a gente chama de emoções básicas, né? Que vamos ver se eu vou lembrar. Me ajude aí, psicólogo, também. Não, você disse que não era para eu falar mais, agora eu sou menino birrento. Agora eu tô com birra, eu sei identificar essa emoção, é birra. Mas vamos lá. Comportamento. Birra é um comportamento. Mas vamos lá. Olha, tá vendo, cara? Depois ela pede para ajudar, vai. Sim, diz já. Vamos lá. As emoções primárias são alegria, Sim. medo, tristeza, Sim. nojo... E a raiva. E a raiva. Que é a minha preferida. E é por quê? Não sei, me identifico. E aí, são essas as emoções que a gente começa ensinando os alunos. Seja aqui na escola ou seja em um acompanhamento fora da escola, né? Para quem também tem essa oportunidade. Então, essas são as emoções primárias. E aí, o que a gente chama de emoções secundárias, que estão sendo retratadas no Divertidamente 2, são as secundárias. Ou seja, elas se originam das emoções primárias. Entendi. Imagine uma árvore. A árvore tem a raiz, né? E aí, da raiz... Não, melhor. Corta. Imagine uma árvore. E aí, imagine que as emoções primárias, elas são a raiz e o caule. E as emoções secundárias vão ser as folhas. Os galhos ali. Os galhos, exatamente. Bacana. Certo? Então, isso abre um leque de possibilidades aí sensoriais. Isso. E aí, voltando à sua pergunta, né? Pra gente também não sair tanto do foco. Porque, assim, eu acho que os dois têm um pezinho ali no TDAH, né? A gente vai pra ali, pra acolá, enfim. Recebendo um diagnóstico ao vivo. Mas, assim, a gente precisa identificar primeiro as emoções primárias, né? E aí, o que é que acontece? A gente vai ali explicar para os alunos. Essas são as emoções, raiva, medo. E são essas as sensações no corpo. Por quê? As emoções, elas tanto têm sensações fisiológicas, como você falou, como também elas vão vir através de pensamentos, que é basicamente a interpretação que a gente traz para aquela emoção, tá? Então, assim, se aquele aluno começar a sentir aquelas sensações, tanto fisiológicas quanto no pensamento, ele vai dizer: tia, eu tô com raiva. Entendi. Ou então, a professora vai auxiliar o aluno a entender que ele está sentindo a raiva naquele momento. E aí, como é que ele vai fazer para regular aquela raiva? Por isso que eu falo assim, que é um trabalho e é uma aprendizagem não só dos alunos, mas também para os professores, porque a gente não teve isso quando a gente estudava,
né? Então, a gente vem aprendendo junto com os meninos e aqui na escola também a gente acaba dando um suporte para os colaboradores, né? Tanto comigo e, assim, com inúmeras formações que a gente faz, né? Sobre as emoções, sobre diversos temas ligados ao socioemocional. Bacana, bacana, bacana. Vamos lá. Dentro ainda dessa temática de identificação de emoção, lá na educação infantil, tem o LIVE lá na educação infantil, trabalha com uma musiquinha. Eu não lembro agora se ainda tem, mas no início lá, quando a gente pegou o programa, tinha uma musiquinha que era o Baião das Emoções. Era um forrozinho que identificava ali as características físicas, né? Daquilo que você estava sentindo. Então, tinha uns versinhos que diziam, não vou cantar, vou poupar vocês disso, mas tinha uns versinhos que dizia lá, quando sinto a orelha esquentar e ficar ofegante, as características físicas da raiva, né? Tipo, quando eu sinto a orelha esquentar, quando eu sinto a respiração acelerar, quando eu sinto vontade de gritar. Isso é o teu corpo falando sobre o que você está sentindo. Isso. Né? Entre o seu corpo se comunicar com você e você identificar, é muito rápido, né? Para você tomar uma decisão assim, de depois olhar e dizer, eita, não devia ter feito isso. Isso, só que assim, por exemplo, você estava falando sobre o público infantil. Eles ainda não têm a maturidade para fazer esse link. A gente vê muitos adultos que não conseguem, né? E a criança, biologicamente, ainda não consegue fazer essa articulação rápida, tá? Mas ela está no processo de aprendizagem, né? Imagine, uma criança, quando entra na escola com 2, 3 anos, imagine que aquela criança vem na escola pela primeira vez. Geralmente, qual é o comportamento dela? De receio, né? Eu suponho. De olhar, de ficar cautelosa e tal. De chorar, né? Por quê? Tudo é muito novo. Né? Então, assim, a gente preza partir do básico, tá? Então, a criança ela vai aprender do básico para o complexo. Assim como eu, como você. A gente não aprendeu do complexo para o básico. Foi o inverso. Então, essa parte que você falou de linkar o que eu estou sentindo no meu corpo com os pensamentos já vai ser mais na frente. Entendi. Entendeu? Que a gente vai ensinar os alunos a desenvolver essa habilidade. Mas não os pequenininhos. Certo, mas aí minha dúvida vai muito nisso seguinte. Identifiquei o que eu estou começando a identificar o que eu estou sentindo. O impulso para fazer algo e depois se arrepender, ele é muito rápido, nesse sentido que eu falo. Não só necessariamente nos pequenos, certo. Mas assim, muita gente tem essa dificuldade e não tem como você se programar roboticamente, né? Para dizer, eu estou sentindo raiva, eu sei que eu vou deixar essa emoção vir, mas eu sei até que ponto ela vai e eu não vou fazer o que me der vontade de fazer impulsivamente. Eu vou calcular o que eu estou sentindo aqui. Essa articulação não rola tão bem assim não e não dá para fazer desse jeito, entendeu? Mas a gente consegue treinar, não consegue? Consegue. E principalmente quando isso vem sendo trabalhado desde criança. Pronto, beleza. Por isso Estamos que é importante. Do que a gente iniciou lá atrás sobre a importância do trabalho desde criança. Até porque, assim, é muito interessante, assim, mas preste atenção. Imagine uma pessoa que você tem muito contato. Quando você olha para a história dela, para o vínculo que vocês têm, veja se ela não tem basicamente a mesma forma de se comportar. Ela é como se fosse um padrão. Entendi. Entendeu? E aí, todo mundo é imperfeito. Mas vai que essa pessoa nunca fez terapia na vida. Então, ela não se vê como um adulto imperfeito ou como alguém que precisa melhorar, evoluir em alguns aspectos. Entendeu? Então, aí ela não vai dizer, eita, eu preciso regular minha raiva porque eu tenho muita dificuldade na minha autorregulação com a raiva. Que é a diferença de alguém que faz terapia ou de alguém que teve contato com o socioemocional na escola. Ele já consegue identificar quando o nível de raiva, ou o nível de tristeza, ou o nível de ansiedade não está regulado. Entende? E aí, se eu não preciso melhorar, então eu vou ter sempre aquele mesmo funcionamento. Por isso que é importante a gente perceber qual é a minha forma de funcionar em determinadas situações.
Até você, quando você para avaliar como é o funcionamento do Saulo. E aí pense, em determinadas situações, nas situações onde você se sente com medo ou acuado, geralmente você reage da mesma forma, mas vai que você identifique que tem algo que não está sendo funcional para você naquele momento. Aí você diz, eu preciso fazer aqui modelar o meu comportamento, eu preciso trazer algo para melhorar nisso. Entendeu? Sim. Você está dando para entender. Sim. Mas, assim, é basicamente isso, entendeu? Essa percepção do nosso comportamento, como é o meu modo de funcionamento. E aí, quando a gente tem essa percepção, a gente consegue mudar. Porque, para eu mudar, eu preciso ter consciência do que eu preciso mudar. Se eu não tenho consciência que eu não sei sobre as emoções, ou que o meu filho precisa saber sobre as emoções e eu também preciso acolhê-las, então, não vai haver mudança, porque o que gera mudança é a consciência. Você puxou um gancho aí, eu não quero deixar o papo muito academicista, nem muito meio profundo demais, de um jeito chato. A psicologia é profunda, né? Mas você puxou um assunto que hoje eu trabalhei isso em sala, sobre a ideia de consciência de si. Então, era justamente um raciocínio com os alunos do primeiro ano do ensino médio, né? A gente ouve muito a expressão de que o que diferencia o ser humano dos outros animais do reino é a ideia de que o ser humano pensa, de que o ser humano usa a razão ou tem a possibilidade de usar a razão. Só que isso já é um pouco mais desconstruído, tanto biologicamente falando, quanto também do ponto de vista da história da filosofia. A gente sabe que alguns outros animais do reino, num nível maior ou menor, têm algum tipo de pensamento, algum tipo de distinção do que fazer ou não numa situação qualquer. Pode chamar de instinto, do que for. Mas só a gente tem consciência de si. Entende? Tipo, um pássaro não tem consciência que é pássaro. Exato. Um cão não tem consciência que é um cão. O ser humano tem consciência de que é um ser humano. E às vezes se assusta. Exato. Não é? E o ser humano pode usar isso a favor dele, se ele quiser. Porque é a premissa para tudo. Eu preciso querer. Né? Então, eu tenho consciência do que eu sou um ser humano, mas o que é que eu vou fazer com isso? Eu sei que eu sinto, mas o que é que eu vou fazer com isso? Porque, por exemplo, como eu falava, o processo de inserção da criança na escola geralmente é muito desafiador. Quantos pais dizem assim, não vou levar mais o meu filho para a escola porque ele está chorando. E aí a gente até faz isso na escola, né? Acaba levando para os pais essa conscientização que faz parte do processo. Então, está dentro do esperado a criança chorar, sabe? Por isso que eu digo assim, que a gente precisa sempre fazer um trabalho conjunto. E é isso que a gente traz aqui para a Virgem dos Pobres, é a busca de fazer um trabalho conjunto, né? Então, hoje eu atendo as famílias, atendo os alunos, atendo os colaboradores, entendeu? E aí é um trabalho que, quando a gente faz todo mundo juntinho, a gente consegue ver muito mais reflexos das potencialidades da criança ou do adolescente. Entendi. Eu fiz uma pergunta para a Cris, nossa psicopedagoga, num episódio anterior, sobre quem estava precisando mais de intervenção psicopedagógica, e eu quero aproveitar o gancho para fazer a mesma pergunta para você na tua percepção. Quem está precisando mais de intervenção psicológica no ambiente escolar? O aluno, o pai ou o professor? Eu posso ser sincera? Claro, deve. Sério? Óbvio. Então, hoje, diante de... enfim, eu não queria dizer, mas esse ano, né? Esse ano eu completo 10 anos de formada, embora não pareça, mas sim, tenho, né? E dentro desses 10 anos, eu atuo na prática escolar. E, sem sombra de dúvida, eu acredito que os adultos, eles necessitam justamente por isso, né? Porque até anos atrás a gente achava que socioemocional, vamos lá, que a psicologia era coisa, vou usar a palavra popularmente falada, de doido, né? De louco. Infelizmente, existem pessoas que ainda pensam dessa forma, mas eu acho muito bonito, sabe, a desconstrução que a gente vem fazendo. E hoje eu me sinto assim, lisonjeada e feliz demais quando eu vejo um aluno dizer assim:
tia, eu não estou me sentindo bem, eu queria falar com a senhora, como hoje aconteceu. Tinha uma aluna chorando porque ela não atingiu a média que ela queria. E ela estava chorando, né? E aí eu fiz todo o processo de acolher aquela aluna, porque é natural, né? Ela foi gerada uma expectativa e ela não atingiu. Então, nada mais comum e natural que ela vai expressar a tristeza dela através do choro, e aí cada pessoa vai expressar de uma forma. Tem gente que, quando está triste, sorri, né? Então, a gente não pode dizer que todo mundo que está triste vai chorar. Não, cada pessoa vai ter uma expressão diferente de cada emoção, porque é muito único, é muito individual. Então, assim, como eu estava dizendo, é muito bonito ver os meninos, os alunos, né, independente da idade, tendo essa percepção de si, essa consciência de si, dizendo, eu não estou bem. Por isso que eu digo assim, que sem sombra de dúvida, os adultos eles necessitam muito mais de ter essa consciência que eles precisam aprender sobre as emoções, né, básicas mesmo, entendeu? Então, hoje, os alunos dão de lavada nos adultos. Por quê? Desde pequenininhos, eles já estão tendo essa oportunidade de entender o que são as emoções, para que elas servem. Eu posso acolher, eu posso sentir essas emoções, porque eu sou um ser humano. Seres humanos são imperfeitos. Então, a gente vai errar, vai acertar e está tudo bem. Já os pais não, eles são mais rígidos. E aí, quando eu vou para os atendimentos com as famílias, a maior parte da conversa é gerada em torno das dores de quem eu estou conversando, ou do pai, ou da mãe, ou do responsável, porque assim, é muito raro, infelizmente, virem os dois, o pai e a mãe. Né? E isso é algo que me deixa triste, porque o conjunto é que faz a diferença. Eu preciso fazer um parênteses aí no que você coloca, porque, gente, vamos lá. A gente tem uma demanda e um degrau muito alto para vencer. Não é da EVP, é do ambiente escolar. Você falou sobre a questão da presença do pai e da mãe. Em várias configurações familiares, a gente sabe que isso não é mais possível por motivos diversos. Claro. Mas onde é possível ter o pai e a mãe presente na escola, pessoal, é fundamental, é essencial. E rola muito assim, né? A família acompanha muito... Sandra fala muito sobre isso, né? Que é a diretora da escola. A família acompanha muito ali no maternal, no Fundamental 1. Quando começa a chegar no Fundamental 2, parece que eles vão largando como se o filho fosse um jovem adulto. Pessoal, não é. Isso. Tá? Não é. Talvez é o momento em que eles mais precisam de vocês. Exatamente. Em várias frentes, né, Vanessa? Porque chega no ensino médio, você procura fazer um evento... E olha que os pais da EVP são participativos. A gente sabe que tem outros espaços escolares que o pai não vai mesmo e tal, e enfim. Mas, gente, fica aqui, na verdade, um lembrete sobre isso e mais um apelo até. Principalmente se você é pai de aluno do Fundamental 2 para cima. Compareça, participe, acompanhe. E não é mais só pela escola. É pelo teu filho, porque ele se sente de uma forma tão acolhida e tão compreendida quando você aparece numa reunião, quando você aparece numa programação, numa apresentação. Minha gente, vocês não têm noção do quanto o olhinho deles brilham quando eles se sentem prestigiados, quando dizem assim, tem alguém que veio aqui para me ver, verdade, né? Verdade. Pensem em vocês. Né? A gente se sente prestigiado, porque, enfim, hoje eu tenho 10 anos de atuação, mas quando eu faço algumas palestras ou algo do tipo, e a minha mãe ou o meu pai ou a minha irmã estão ali, eu me sinto prestigiada, né? Porque eles ficam ali babando, entendeu? Enfim, eu me sinto muito, muito bem, né? Em ver aquele rostinho familiar ali. E eu sou uma adulta, né? Então, imaginem uma criança que não sabe processar, que não sabe entender que... Por que foi que o meu pai não veio? Ele vai pensar que o pai ou a mãe não se importa, que não gosta, né? E como você falou, Saulo, isso é muito corriqueiro. Os pais, na educação infantil, são extremamente participativos e até demais, que é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Sim. Por quê? A criança, ela precisa aprender a se frustrar. E parece que os pais da educação infantil, eles não querem causar frustração nas crianças.
E isso é um perigo, minha gente. Por isso que eu digo assim, que é uma aprendizagem que precisa vir também para as famílias. E não só para o aluno, entendeu? Porque eu preciso deixar a minha criança se frustrar, como você falou. Eu preciso deixar a minha criança ser criança. Como é que ela vai ser criança se ela não se frustrar? Se ela não ralar o joelho? Se ela não chorar? Se ela não fizer birra? E eu acho que tem aí um ponto importante, né? Tem muito pai, é óbvio, né? Que se do ponto de vista prático, se ele puder evitar que o filho, metaforicamente, rale o joelho, ele vai evitar. Exatamente. Né? Agora, entender também que isso faz parte. Eu falava com a Cris também no episódio anterior de psicopedagogia sobre isso, sobre o quanto os pais da geração 35 mais, né? 30 mais, mas os de 35 que têm filhos ali com 10 anos de idade, né? na escola e tal, ou menos até do que 10 anos, como eles têm dificuldade de exercer sobre o filho autoridade, respeito, né? E principalmente conduta. Não do exemplo que muitas vezes ele dá, mas do filho ter o referencial sobre isso. Né? E é uma ideia de não querer que ele se sinta só, não querer que ele se sinta isso, não querer que ele se sinta aquilo. É tanto porque não querer, vai traumatizar. Né? Pô, é muito bom ver uma psicóloga falar sobre isso, tudo vai né? traumatizar, né? E a criança, ela precisa sim, eu não vou falar em traumas, mas ela precisa sim se frustrar. Por quê? Se a criança não se frustrar, eu vou ter um adulto inflexível, eu vou ter um adulto rígido, eu vou ter um adulto que julga que só ele aqui está certo e não. Que vai sentir muito mais qualquer pancada. Que vai sentir muito mais, né? Então, pais, por favor, eu faço um apelo. Permitam que a criança de vocês se frustre, mas antes disso, entenda quais são as frustrações que fazem parte da faixa etária do seu filho. Por isso que eu falo assim, sabe, o quanto é importante os pais também entenderem sobre educação socioemocional, sobre inteligência socioemocional. Não é só um filho. Por quê? Os pais são referências para os filhos. Então, se só o filho souber, mas o pai não colocar em prática, a gente não vai ter um sucesso, né? Não vai ter... Ai, eu esqueci a palavra. Mas é isso mesmo. Não vai ter tanto sucesso como teria se todos caminhassem ali, no mesmo propósito e na mesma direção. Você falou sobre sobre a ideia da frustração ser importante, né? A gente está caminhando para o final do nosso episódio já, mas a gente precisa falar sobre esse ponto. Eu disse que a gente ia falar sobre divertidamente ainda, né? E tem tanta coisa ainda. A gente já está no final. Tá, estamos no final. Tem quanto tempo, já. Hein, minha gente? Em tese, não tem tempo. Né? Não, mas porque a gente ainda não falou nem da metade. Não vai falar. Ainda tem muita coisa para falar. Não, peraí. Esse vai ter que ser o maior podcast. Não, peraí. Ou então vai ter que ter parte 2. Tá, vamos considerar uma parte 2, viu? Certo. O pessoal tá olhando, por que não continua? Não é um podcast, não pode ir. Isso a gente assim, torcendo para quem tá assistindo gostar, né? Por favor, minha gente, deixe seu like aí, viu? Mas vamos lá. Curta e compartilha. Então, tem uma cena no Divertidamente 1 que para mim é uma das mais emocionantes do filme, que é o momento em que a menina, sem dar spoiler para quem não viu Divertidamente 1, mas sinto muito, veja. Tem uma cena lá que a menina ela se posiciona pela primeira vez dizendo que não gosta do lugar onde está morando. Sim. E é muito, para mim é uma das melhores cenas do filme. É quando ela tenta fazer uma coisa que depois ela vê que não era aquele caminho, e aí ela chega para o pai, para a mãe, e ela é bem assertiva. Ela diz assim, eu sei porque vocês estão aqui, eu sei porque vocês precisam estar aqui, só que vocês não me perguntaram se eu queria vir. E essa é a casa de vocês, mas não é a minha, não. Eu acho isso de uma beleza, de uma sensibilidade, porque é quando a criança, no caso ali um adolescente, né? Não é uma criança no primeiro filme ainda, né? É quando no segundo, né? É quando a criança ela se posiciona e diz, eu não tô bem e vocês não perceberam, né? E aí muitas vezes falta o manejo dos pais. Sim. Por quê? A criança está expressando as emoções dela. Ela está falando claramente. Eu não estou bem, eu não gostei, vocês não me perguntaram. Ou seja, a gente já consegue visualizar
que houve uma negligência por parte dos pais com relação às emoções da Halle. Acho que é Halle que chama, né? Enfim, eu não sou boa no inglês, mas eu acho que é. Enfim, minha gente. Divertidamente. Mas é a Halle. Enfim. Então, assim, existe uma negligência. Então, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto ser humano, a gente precisa acolher as emoções da criança. Enfim, a gente falando sobre isso agora, e eu teve uma situação que eu fiquei com muita raiva. Eu estava andando no comércio, né, aqui de Arapiraca, e aí eu vi uma cena que eu me controlei. A mãe estava com um menino e uma menina, né, que eu acredito que eram filhos dela. E aí o menino estava chorando. E eu não sei qual era o motivo, mas ele estava assim, sentado no batentezinho da loja. E ela disse bem assim, cala a boca, menino, homem não chora. E aí eu me segurei, porque assim, a minha vontade... Até o Pablo já pacificou isso na música dele, até o Pablo já disse pois que... Até o Pablo está ajudando. Quer dizer, na verdade ele está atrapalhando, né? Porque ele disse que homem não chora mesmo. Então ele não está ajudando. É uma ironia, o homem não chora, ele canta a música toda chorando, gente. É uma evolução ali. Mas nem todo mundo vai entender, né? É uma evolução da sofrência. Mas homem pode sim chorar, tá, minha gente? Enfim, então assim, quando eu vi aquela cena, eu fiquei... É desse jeito. É por isso que nós, dentro da sociedade... E pode prestar atenção, os homens eles têm uma dificuldade muito maior em sentir. Por quê? Porque eles são reprimidos ali na infância, né? Porque o homem não chora, porque, isso é coisa de mariquinha. Enfim, não sei se pode falar isso, né? Porque, enfim, tem muita coisa aí, mas qualquer coisa vocês cortam. Pode falar mariquinha, desde que a gente justifique que nós somos uma sociedade que, infelizmente, forma numa cultura homofóbica, machista, né? Exatamente. Então, se justifica. Exatamente. Né? Então, assim, é importante... Me perdi agora, olha. Não, a construção do menino, né? A construção do homem, né? De ser reprimido nas emoções dele e depois lá na frente então, é um adulto assim, que se a gente for comparar um menino com a menina, ela sabe se expressar muito melhor que o menino. Por quê? O menino ele é reprimido, geralmente, né? Ali durante a sua infância. E foi uma prova... que eu vi essa cena, eu acho que a criança devia ter o quê? Por volta de 6, 7 anos, né? E a mãe falando em alto e bom tom. Cala a boca, menino, deixe de chorar, que homem não chora, né? E aí eu passei ali e eu fiquei pensando, e agora, o que é que eu faço? Será que eu volto e explico para ela? Porque muito provavelmente ela não sabia. Ou talvez ela sabia, mas não quer ter consciência, porque também existe essa diferença. Sim. Né? E muito provavelmente ela podia mandar você não se interferir. Isso, até porque você assim... não interferir, porque na cabeça dela, o repertório dela é aquele, né? Exato. E aí, assim, nós somos seres humanos. E seres humanos podem sim sentir, né? A grande questão é, o que é que eu estou fazendo com o que eu sinto? Né? Então, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto ser humano, enquanto professor, enfim, a gente precisa acolher não só as emoções do nosso aluno, mas principalmente a nossa. Porque se eu não acolho a minha emoção, como é que eu vou acolher a emoção do outro? Sim. Né? Se eu não entendo que eu sou imperfeita, como é que eu vou entender que eu tenho um pai que é imperfeito e uma mãe que é imperfeita? Porque eu não sei você, mas assim, a ideia que me foi passada, minha construção de pai e de mãe é que os meus pais eram perfeitos, que pai e mãe são seres sublimes, que são perfeitos. E não. Hoje eu entendo que eles são tão errantes e tão imperfeitos como eu. Sim. E está tudo bem. Cara, tem tantos momentos assim que eu já parei e fiquei pensando, poxa, como o meu pai agiu nessa situação quando ele tinha a minha idade. Tem um episódio na trajetória da minha família que é bastante marcante e, se eu não me engano, eu ainda não atingi a idade do meu pai na época, quando ele precisou tomar essa decisão. Mas eu já consigo ter consciência de mais ou menos o que significa, né? Passar por o que ele passou. E, sinceramente, é algo que eu fico pensando, poxa, né? Como é que foi isso? Porque meio que aos trancos e barrancos, e deu-se um jeito, e muitas vezes o pessoal diz assim, a vida resolve, né? E
não é assim, né? Exato. Não é a vida que é protagonista, é você que é protagonista dentro da sua trajetória, né? E às vezes nos empurrões, nos trancos e barrancos a gente vai aprendendo, vai fazendo, vai isso, vai aquilo. Mas é e como não precisa se fosse ser assim, né? isso. Justamente, era esse o ponto que eu ia tocar. Porque quando eu entendo qual é a minha dificuldade, vamos lá, tem uma situação, identifiquei qual é a minha inabilidade. Então, eu vou conseguir fazer algo, desenvolver algum comportamento diante do que é minha inabilidade, do que foi minha inabilidade dentro daquela situação. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante quando a gente tem consciência. E sem consciência não há mudança. Entende? Então, quando eu vou dando tiros no escuro, eu vou testando muitas situações que vão dando errado, né? E quando eu tenho um foco, quando eu consigo fazer a leitura do meu comportamento e da situação que eu estou inserida, eu consigo ser muito mais assertiva. Né? E aí, quando eu identifico o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções, se torna menos difícil, porque sempre vai ser difícil, né? A gente não diz que existem emoções boas ou emoções emoções ruins. Mas existe, meu Jesus. Mas existem emoções. Cortar aí, minha gente, vai aí botando o takezinho. Enfim, vou começar do. Mas existem emoções que são agradáveis e emoções que são desagradáveis, né? Mas as emoções desagradáveis, elas também vão ensinar coisas pra gente. Também só que a gente parte, precisa entender que faz parte de um processo e que tá tudo bem, que quando eu estiver triste, eu vou precisar de um tempo para refletir e ficar ali, sozinha, e pensar, certo? Mas por que é que eu estou triste? E o que é que eu preciso melhorar? Né? E aí as emoções, elas vão gerar uma reflexão. E aí a gente precisa entender, mas isso aqui está sendo funcional ou disfuncional? Né? E aí é todo o trabalho que a gente desenvolve aqui na escola, para que os alunos saiam daqui com uma inteligência emocional bem desenvolvida. Bacana. Eu só tenho que lhe agradecer. Já acabou? Já acabou. Mas ainda tem um monte de coisa, minha gente. Eu não falei. Tem. É. E isso é matéria para um segundo episódio sobre psicologia na escola, entendeu? Eu preciso lhe agradecer. A gente precisa encerrar esse episódio, deixando para as famílias esse gostinho de quero mais, deixando principalmente essa quantidade de assunto que a gente tratou aqui e de tantos outros que a gente ainda pode tratar, mas principalmente esperando que tenha ficado claro para cada família, né, a importância do trabalho psicológico, né, do profissional de psicologia dentro do ambiente escolar. E aí a senhora tem o tempo que achar necessário para fazer suas considerações. Isso, porque se você falar isso, eu vou ficar aqui 1 hora, porque eu gostei dessa brincadeira, achei interessante. Valeu a pena conseguir regular a minha ansiedade. Aí, tá vendo? E é sobre isso, entendeu? Porque eu sou uma adulta, mas adultos também sentem. Mas assim, é isso. E eu me coloco à disposição das famílias que tiverem alguma dúvida, dos pais que não souberem lidar com os seus filhos. Vanessa, estou me sentindo perdido, estou me sentindo perdida. O que é que eu faço? Isso não é feio. Isso é ser humano, né? Então, assim, podem vir, venham, marquem, agendem. E, enfim, é algo que eu amo fazer, né? Conversar. Nem deu para perceber, né? Enfim, mas é isso. E, assim, eu faço um apelo para vocês. Estudem, não é feio a gente estudar. A gente só deixa de aprender no dia que a gente morre, né? Então, tenham sede pelo conhecimento. Vão estudar sobre socioemocional, sobre como acolher as emoções dos filhos de vocês. E entendam que os filhos de vocês trazem a oportunidade para que vocês também possam crescer, para que vocês possam ser melhores, né? Sempre existe um propósito por trás de tudo que a gente vive. Então, faça com que sua vida valha a pena. E vá em busca e se jogue, vá viver. Vá ser criança com o seu filho. Crie momentos de afetividade, lembranças, memórias, porque é isso que vai fazer o seu filho lembrar de você de um jeitinho gostoso, com o coração quentinho. Pô, que legal, que bacana. Que mensagem bonita. Parece até um roteirozinho aí de um filme, olha só.
né? Poxa, foi tão bonito mesmo, de verdade. Você Vanessa. sentiu vontade de chorar? Não, você ainda pode não. chorar, tá? Tá, mas sinto, mas ainda... De emoção, né? Assim. Sim. Não de tristeza, por Claro. favor. Gente, finalizando aqui mais um episódio do podcast EVP, agradecendo a Vanessa, agradecendo a vocês e convidando, né, como sempre, a qualquer momento na sua timeline, a qualquer momento no seu feed, mais um episódio aqui no Bate-Papo sobre Educação na Escola. Grande abraço e até a próxima.